Boa noite, meus irmãos. Quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal na casa de Pai José Gambina. O nosso irmão Antônio Alberto, o Toninho, fará a prece inicial. Ó Deus, meu Pai, Pai de infinita misericórdia, na Sua presença, imploramos o Seu perdão. Quantos desmandos, Pai, cometemos com esse planeta que foi amorosamente desenhado, criado e entregue a nós todos espíritos para a oportunidade redentora da evolução. Quantas encarnações, quantos desmandos contra a natureza, quanto arrependimento. Perdoa-nos, Pai, e ajude-nos a redimir através do amor. Amor pelo planeta e o amai-vos uns aos outros, como ensinaste a Jesus e Jesus nos ensina. Nessa noite de orações, de reflexões, pedimos a sua bênção. Pedimos que nos perdoe e que a nossa súplica dessa noite seja pela humanidade inteira. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Louvado seja o nome de Jesus. E assim seja. A nossa irmã Jaine fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Atendamos ao bem. Em verdade vos digo, que quantas vezes o fizeste a um de meus irmãos mais pequenino, a mim fizeste. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras, que pode simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constitui possibilidade de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos de alma vazia. Não nos esqueçamos de fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos na penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou simplesmente pregasse as verdades eternas. Não exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em tempos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Teremos na noite de hoje
o nosso irmão João Luiz, de Cachoeira Paulista, que falará para nós o tema Semeadura de Luz e Esperança. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos envolva num clima de paz, de suavidade e de muita luz. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O evangelista faz a citação sobre a narrativa do Cristo na parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Parte das sementes caíram ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e as comeram. Outra parte caiu entre as pedras. Como havia pouca terra, as sementes logo germinaram, mas não conseguiram se desenvolver porque o sol as queimou. Uma outra parte caiu entre os espinhos, os espinheiros, que crescendo sufocaram-nas. Mas uma parte caiu em terra boa, e então rendeu 100, 60 ou 30 por 1. É assim que Mateus, relembrando Cristo na parábola do semeador, nos traz este grande ensinamento. E que nós vamos aqui nos utilizar deste momento, desta narrativa, para que possamos buscar, dentro da nossa própria condição de filhos e filhas de Deus, a capacidade que temos de sermos semeadores de luz e de esperança. Semeadores todos somos, de alguma forma, ou de todas as formas, porque nós pensamos, nós falamos, nós vivemos, convivemos, agimos, reagimos no mundo. E cada vez mais temos percebido e entendido que os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas expressões, de que o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas atitudes diárias são energias. E estas energias geram outras energias. O que nós provocamos a partir dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas falas, dos nossos comportamentos, geram outras situações, geram algumas circunstâncias. Então é como que sementes que lançamos nós no mundo, na vida, em torno de nós. Recebemos também sementes nos nossos corações, nas nossas mentes, porque os outros também lançam os seus pensamentos, as suas palavras, os outros também agem, reagem, e essas energias nos chegam a todos nós. E dependendo do nosso estado consciencial, do nosso estado mental, do nosso estado psicológico, emocional, moral e espiritual, nós estaremos recebendo estas sementes desta ou daquela forma. Algumas sementes da vida, algumas sementes lançadas pelos outros, algumas sementes que nós mesmos lançamos e podemos nos auto-influenciar, elas nos chegam como as sementes narradas pelo evangelista Mateus, que caem ao longo do caminho. Situações superficiais, situações cotidianas, corriqueiras, que nós nem sempre nos apercebemos do valor de cada instante, do valor de cada hora, do valor das coisas que se nos acontecem. É como se elas caíssem ao longo do caminho. As aves do céu vêm e as comem, ou seja, as oportunidades passam. Nós não as aproveitamos todas em plenitude naquilo que verdadeiramente a vida tem e pode nos oferecer, porque Deus, quando nos concedeu a vida, Ele nos concedeu a vida para que nós a vivêssemos em plenitude. E Jesus nos disse que nos trouxe vida e vida em abundância. Então, aproveitar as sementes do amor, as sementes da paz, as sementes do discernimento, da temperança, do bom senso, de um senso crítico positivo, que nos eleve os pensamentos,
que nos faça buscar as expressões mais preparadas para este novo momento, diante das necessidades desta época. Então, as palavras mais mansas, mais doces, conforme Jesus nos ensinou, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, a mansidão, a pacificidade dos nossos corações, no entendimento das diversas situações, na compreensão do outro, sabedores de que se nós temos defeitos, pontos nevrálgicos, os outros também os têm. Todos nós estamos nesta caminhada ascensional, gradativa, etapa a etapa, passo a passo, porque somos criaturas inacabadas, criaturas imperfeitas. Daí, agirmos e reagirmos conforme o que pensamos, conforme o que somos, e nem sempre acertamos, né? Nós erramos, nos desalinhamos da proposta libertadora que estamos buscando nos alvos de felicidade que tanto almejamos. Este é um processo. Naturalmente, passaremos por estas situações que nos causam desencanto, desalento, nos entristecemos conosco mesmo, nos entristecemos com o outro, nos entristecemos com a vida, né? Porque depende desse nosso estado emocional. Mas aproveitar então as oportunidades, aproveitar as sementes que nos foram colocadas no coração por Deus, as nossas potencialidades, as nossas habilidades, as nossas capacidades, procurando desenvolver melhor os nossos pensamentos, buscando ter falas que sejam ou estejam consentâneas, de conformidade com aquilo que nós agora acreditamos, com a doutrina que seguimos, com os preceitos filosóficos que tomam conta das nossas mentes e dos nossos corações, favorecendo então a tomada de atitudes mais equilibradas, mais moralizadas, mais espiritualizadas, né? Atitudes que nós pensamos um pouco antes de tomá-las e não agindo repentinamente ou impulsivamente, dando respostas muito rápidas, como as sementes que caíram entre as pedras, né? Como diz o texto, e havendo pouca terra, logo ali germinaram, mas não puderam desenvolver as suas raízes em profundidade e o sol as queimou. Então, quando nós deixamos de aproveitar estas sementes ou as oportunidades que a vida nos dá em plenitude, em profundidade, nós estamos perdendo essas chances de crescimento, de autocrescimento, né? É preciso nos autoaprofundarmos, é preciso nos conhecermos na intimidade. Esta é, inclusive, uma finalidade da própria reencarnação. A reencarnação, segundo Emmanuel, é a bênção do recomeço. Todos os dias nós recomeçamos quando saímos da nossa cama, dos nossos aposentos. Mas quando nós voltamos à Terra, quando nós reencarnamos, temos pela frente uma encarnação toda para traçarmos novas diretrizes, para buscarmos novos caminhos, para deixarmos os antigos atalhos, nos refazermos de nós mesmos, reconstruindo as nossas relações conosco mesmo, as nossas relações com o outro, com os nossos companheiros de jornada, alguns deles nossos adversários do passado. Vamos então relembrar Jesus quando diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, neste caminho da reencarnação, nós temos a chance de refazer, né, a nossa caminhada, de buscar um sentido novo para a nossa existência, entendendo verdadeiramente a razão da vida, a razão do existir. E para isto, e por isto, estamos aqui, novamente na Terra, reencarnados, espíritos imortais, viandantes do passado, trazendo uma série de experiências e trazendo na intimidade de nós mesmos, né? E que tudo está gravado no nosso inconsciente, o resultado de quem fomos no passado, do que fizemos, do que pensamos, do que falamos, de como agimos. E que, naturalmente, tudo o que fizemos à época, né? Nas variadas fases da humanidade em que estivemos reencarnados, conforme o que pensávamos, ou a própria natureza espiritual nossa, da nossa condição evolutiva. Hoje, com esta nossa capacidade pensante, com uma maior lucidez, um estado de maior consciência, nós podemos avançar, enfrentando então novos desafios, conseguindo identificar os obstáculos, qualificá-los, quantificá-los, percebendo as nossas maiores dificuldades,
onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos modificar as nossas atitudes, e que tudo começa intimamente, por dentro, a mudança que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. A mudança que é interior, baseada no conhecimento de nós mesmos, baseado então nesses pontos nevrálgicos, nas nossas dores da alma, nos nossos comportamentos inadequados, naquilo que em nós representa o defeito, mas que pode tornar-se virtude. Quando nós então nos debruçamos sobre esses pontos que em nós ainda representam perdas ou dificuldades, para que possamos vencê-los. E aí nós avançamos, enfrentamos novos desafios, e este crescimento nos propulsiona, nos coloca à frente, nos lança a novas oportunidades. Então, este investimento que Deus fez e faz em nós, e que temos em Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, nosso irmão maior, que nos trouxe a mensagem libertadora do Evangelho, a boa nova, que supre as nossas carências, que preenche as nossas lacunas existenciais, que dá um sentido às nossas vidas quando elas estão vazias, que nos trazem a luz quando nos sentimos em sombras, que nos traz o estado de paz quando nós nos deixamos permear pela guerra interior, pela guerra com o outro, pela guerra na relação da convivência, na relação com o mundo, os nossos estados de revolta, de desânimo, de desencanto, de descrença. Então todos nós somos convidados a este tempo a aplicarmos o Evangelho em nós, mas em profundidade, Porque também, conforme diz Mateus, na narrativa da parábola, algumas sementes podem cair entre os espinheiros, e os espinhos vão crescer e vão a sufocar. Nós estamos buscando esse sentido novo para a nossa existência, mas algumas circunstâncias são difíceis, e nós podemos nos deixar vencer por esses percalços, por esses obstáculos. Nós podemos nos deixar vencer pelas circunstâncias que vão se agigantando na nossa vida e vão nos fazendo perder o sentido das coisas, podendo correr o risco de deixarmos para lá, de deixarmos para outro dia, de vermos como é que vai ser para frente, E colocamos às vezes até Deus nisso. Deus é que sabe. Lá na frente a gente vê, sim, Deus tudo sabe, Deus tudo conhece, porque Ele é onisciente. Deus é onipresente, está em todo e qualquer lugar, e em todo lugar. Deus é, sim, o único poder, onipotente, mas Deus é amoroso, Deus é justo, Deus é misericordioso, e nos dá todas estas oportunidades, mas nós não podemos nos deixar vencer por essas dificuldades, porque as dificuldades surgem, aparecem para o nosso crescimento, são os verdadeiros testes, são as provas pelas quais nós temos que passar para provar a nossa fé, para provarmos a nossa boa vontade, para provarmos o nosso bom ânimo, para provarmos o nosso discernimento, a nossa capacidade de uma melhor escolha, a nossa condição, a nossa habilidade para transformar em algo ruim naquilo que será bom a partir de então. Então essa nossa capacidade pensante, tanto quanto a nossa capacidade emocional, a nossa condição psicológica e a natureza dos nossos sentimentos vão contribuindo para esse nosso despertamento consciencial e para que essas nossas atitudes sejam renovadas em favor de nós mesmos. Quando nós nos beneficiamos a vida e naturalmente isso também atingirá o outro. São como sementes que lançadas nos nossos corações germinam, produzem e vão produzir e germinar na vida e também na nossa relação com o outro, e vai se transformando a vida, o mundo vai se transformando, vai se melhorando. Dentro então desta proposta da parábola, quando ao final o evangelista, relembrando Jesus, disse que parte destas sementes caíram em boa terra, e aí produziram 100, 60, 30 por 1, cair em boa terra. Quando há predisposição, quando há boa vontade, quando há o esforço, a perseverança, quando nós então unimos todos esses propósitos firmes, seguros, resolutos, para mudarmos o que pode ser mudado,
para entendermos aquilo que ainda não pode ser modificado, mas dando sempre da nossa parte, da nossa cota de contribuição, do nosso quinhão, como se costuma dizer, na implementação desse mundo melhor e na implantação do reino de amor entre as criaturas humanas na Terra. Essas características, então, do semeador de agora, daquele que quer se transformar num discípulo redivivo do Cristo, quando os discípulos primeiros, com Cristo, foram de pescadores transformados em pescadores de almas, e nós somos chamados a sermos estes semeadores deste novo tempo, para semearmos luz onde há escuridão, onde há sombra, para semearmos a esperança onde há o desalento, onde há o desencanto. E esta é a proposta da doutrina espírita. Por isso o Espiritismo, nesses 163 anos contabilizados desde a publicação, da primeira publicação de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, vem a este tempo infundindo estas ideias de um Deus que é Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Pai Criador, que nos lança pelo seu amor nas vidas sucessivas a fim de que cada vez mais nós nos aproximemos dele. A ideia e o preceito filosófico da imortalidade da alma, de que a morte não existe, de que nós viveremos eternamente, de que recebemos a vida como este presente divino e jamais então morreremos, saindo da morte quantas vezes forem necessárias e jamais conseguindo sair da vida, conforme diz Emmanuel no livro Recados no Além, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pergunta a terra, ante a separação, para onde vão os mortos, afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro, onde estão nossos queridos amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria a lápide fria, as inscrições no granito? Retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, objetos ilesos, cordões de ouro em caixas de veludo mortos, presos, onde estão? Neste quadro sombrio, que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, alevantando os homens, quebrando desilusões. Uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito. É a doutrina dos Espíritos que esclarece, consola e vivifica. Onde estão? Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe, o espírito persiste, a individualidade sobrevive, o desencarne do espírito é apenas o voltar, a pátria espiritual para de novo a vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, ou mais propriamente, estão. Somos nós, esses espíritos imortais, filhos e filhas de Deus, irmãos em Jesus e irmãos em Cristo, e realizando nesta nossa atual jornada evolutiva o processo do desenvolvimento das nossas faculdades, das nossas habilidades, das nossas potencialidades. Os nossos irmãos do caminho assim também estão, cada um deles, neste processo de crescimento. Naturalmente enfrentam dificuldades como nós enfrentamos. Dificuldades que fazem parte do nosso próprio estado espiritual, do nosso próprio estágio evolutivo, da nossa condição. Aquilo que nós enxergamos, o que ainda enxergamos, o que seremos capazes de enxergar. A mensagem que nos chega e que por nós é absorvida desta ou daquela forma, conforme o nosso amadurecimento ou conforme a nossa imaturidade, conforme o nosso estado de inconsciência ou de consciência.
a visão que temos das coisas, a percepção que temos no mundo, a interpretação que fazemos, né, das circunstâncias que nos envolvem, sabedores de que somos nós herdeiros de nós mesmos, construtores dos nossos destinos e vítimas de nós mesmos. Que parte do que nós sofremos hoje se deriva do passado, e parte do que sofremos hoje se deriva mesmo deste presente, das nossas atitudes de agora. Então, dentro da lei de causa e efeito, da lei do mérito, a cada um segundo as suas obras, aquilo que efetivamente estamos semeando pelos nossos caminhos, as sementes que estamos lançando dentro da nossa própria jornada, sabedores então de que aquilo que semeamos agora livremente, nós colheremos obrigatoriamente ao longo do caminho. Estas sementes então cairão pela estrada, os pássaros do céu virão e as comerão, ou seja, as oportunidades passarão, nós não as aproveitaremos, deixaremos para outro dia, para outra hora, para outra oportunidade, vamos ver lá na frente, e muita gente dizendo já que está deixando para a próxima encarnação ou para as próximas encarnações. Algumas sementes cairão, começarão a germinar, mas não tendo profundidade, não desenvolvendo este trabalho consigo mesmo, não desenvolvendo este trabalho de autopercepção, o conhecimento de si mesmo, né, de nós mesmos, que nos leva ao entendimento das nossas próprias razões, das nossas próprias deficiências, das nossas próprias dificuldades, do nosso estado de incompletude, que como seres incompletos, seres inacabados, nós erramos, agimos e reagimos conforme pensamos naquele momento, que é o que nos interessa, ou o resultado do nosso impulso, do nosso desejo, da nossa forma de ser. Algumas dessas sementes cairão entre os espinhos que crescendo, os espinhos que são as dificuldades, as ervas daninhas, né, que surgem pelo terreno, os obstáculos que nos surgem, os obstáculos de toda sorte, o sofrimento, muitas vezes as enfermidades, a partida de seres queridos, situações que todos passamos e que nos representam os verdadeiros testes de como temos enfrentado a vida e do que temos compreendido da vida, porque a vida nos oportuniza a todos nós, como concessão divina, essas chances de progresso, de autoiluminação, de amadurecimento psicológico, espiritual, mas é preciso saber aproveitar. É preciso sofrer bem, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O bem sofrer, passar pelo sofrimento, passar pela dificuldade, sem os lamentos, as lamentações, as acusações, e buscando, muitas vezes, descobrir culpados para aquele nosso sofrimento. Então é preciso agir no bem, né? É preciso nos incentivarmos, nos auto-incentivarmos a nós mesmos para o prosseguimento da luta, com paciência, com resignação, com aceitação, fazendo então com que as sementes caiam na boa terra do nosso próprio coração, onde o nosso desejo, a nossa vontade, onde estamos todos, cada um de nós. A sede então do espírito, que é a mente, mas unindo ao coração, ao sentimento, unindo razão e sentimento para fortalecer a nossa vontade, os nossos impulsos de renovação, os nossos desejos de mudança, com este sentimento que vai se apropriando de nós, nos dando a chamada têmpera da vida, uma nova temperança ou tempero para as nossas relações, acima de tudo para com Deus, as nossas relações para conosco mesmo e as nossas relações para com o nosso próximo. Daí Jesus ter trazido a grande mensagem, do cristianismo para todos nós, reunindo toda a lei e os profetas e dizendo-nos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então nós temos neste verdadeiro lema do cristianismo um preceito de amor, de sabedoria, para que nós desenvolvamos as asas da inteligência e as asas do amor, para que desenvolvamos as nossas potencialidades, fazendo com que as sementes semeadas em nós possam produzir 100, 60 ou 30 por 1.
dando daquilo que já temos condições de dar, ou nos esforçando para que cada vez mais consigamos avançar na trajetória da evolução. Se os momentos estão difíceis, se os momentos estão complicados, nós precisamos ter paciência, entendimento, compreensão de que tudo passa, de que Deus é Pai, é justo, bom e misericordioso, de que Jesus nos embala em cantigas suaves de amor, de paz e de luz, nos ofertando sempre a sua companhia suave, amiga, e que nós precisamos buscá-lo na intimidade, não só repetindo, Jesus, meu Deus, mas fazendo com que estas frases, estas repetições de palavras, onde colocamos o nome de Deus, de Jesus, ganhem uma profundidade em nós e nós realmente nos sintamos visitados por Deus, por Jesus, que sempre estão conosco, porque nenhum de nós está desamparado, nenhum de nós está sozinho, nenhum de nós está desolado pela estrada. Nós todos estamos sempre acompanhados de Deus, de Jesus, da proteção espiritual, dos nossos anjos de guarda, dos espíritos amorosos, nossos guias protetores, e muitos deles que no anonimato nos ajudam, nos incentivam, nos estimulam à continuidade da luta. Para tanto, queridos irmãos, possamos prosseguir, sabedores então de que Deus nos ama, de que Jesus nos ama e de que cada vez mais precisamos infundir em nós este amor por nós mesmos, acima de tudo por Deus, mas também pelo nosso próximo, construindo novas relações e nos tornando semeadores de luz e de esperança, semeando luz onde haja sombra, semeando a esperança onde haja a desesperança, o desencanto, a desolação. Há muitos sofrimentos e sofredores pelo mundo. Há muitas oportunidades de trabalho para todos nós. Se somos nós que sofremos, busquemos na intimidade do Evangelho o verdadeiro oásis de ternura e de paz, a água que pode nos dessedentar, tirando a nossa sede de paz, a nossa sede de luz. Que possamos cada vez mais buscarmos nesta trajetória, mesmo que atravessando caminhos desérticos, este oásis que nos traga a sombra, que nos traga a luz, que nos traga a esperança de novos tempos. Somos chamados neste momento em que a Terra passa por esta transição a darmos da nossa cota de contribuição para a transformação do mundo. E o mundo será tanto melhor quanto nós sejamos melhores também. O mundo será esta semeadura de luz e de esperança, tanto quanto nós passemos a ser estes semeadores que vão sair a semear para semear as sementes de luz e de esperança nos corações. Que Deus nos envolva neste clima de amor, que Jesus nos envolva num manto de paz e que saibamos prosseguir, certos de que a vitória, a felicidade faz parte desses nossos alvos que todos buscamos e que Deus assim permite que aconteça, tanto quanto nós nos decidamos a isso, os nossos momentos de decisão mais feliz. Que me virá? No ar um perfume, vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxuleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Para no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de velo de ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz suave, canto. Deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. E o semeador saiu a semear. Muita paz. É chegada a hora de nos conectarmos com a falange indiana, que fluidificará nossas águas, colocando o remédio necessário a cada um.
Aqueles que tiverem seus entes queridos enfermos, procurem vibrar em pensamento para o pronto restabelecimento dos mesmos. O nosso irmão Toninho fará a prece final. Meus irmãos, chegamos ao final de nossos trabalhos. Levamos nosso pensamento a Deus e agradecemos a oportunidade dessa noite, desse convívio, das reflexões, dos aprendizados. Resta-nos agora a prática, no dia a dia, do amar-vos uns aos outros, tão falado, mas que pouco praticado. Que Deus nos inspire, nos abençoe, nos fortaleça, para sermos dos que pregam e praticam os seus ensinamentos. Que Jesus norteie sempre os nossos passos, hoje e sempre. Agradecidos, pedimos permissão para terminar os nossos trabalhos da noite com louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiquem com Deus. Chegamos ao término do nosso encontro. Agradecemos a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade. Que tenhamos uma noite de muita paz e equilíbrio. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Que assim seja.